Boa noite, amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para iniciarmos o culto dessa noite, nós vamos ler na palavra do Senhor o Salmo de número 20, Salmo 20, que diz assim: O Senhor te responda no dia da tribulação, o nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. Do seu santuário te envie socorro e desde Sião te sustenha. Lembre-se de todas as suas ofertas de manjares e aceite os teus holocaustos. Conceda-te segundo o teu coração e realize todos os teus desígnios. Celebraremos com júbilo a tua vitória e em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Satisfaça o Senhor a todos os teus votos. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido e lhe responderá do seu santo céu com a vitoriosa força de sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Eles se encurvam e caem, nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Ó Senhor, dá vitória ao Rei, responde-nos quando clamarmos. Louvemos a Deus com alguns cânticos espirituais. Reina em mim. Sobre toda a terra tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. E Ele reina sobre nós, porque Ele é o Deus soberano sobre todas as coisas. Ele é o nosso verdadeiro refúgio, o nosso protetor. Ele é a força, Ele é a nossa força e o nosso cântico. A ti bendirei para sempre. Em ti confiarei, Senhor. Eu não terei do que ter medo. Meus pés só
Só na rocha firmarei, não me abalarei. Do Senhor direi: Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem de ti. Não há outro a quem eu ame. Tu és tudo que eu desejo. Eu me alegro em ti. Do Senhor direi: Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem de ti. Não me abalarei. Do Senhor direi: Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro. Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem de ti. Tu és meu Deus, todo tempo meu socorro vem de ti. Tu és meu Deus, todo tempo meu socorro vem de ti. Ó Deus Santo, nós te louvamos, te bendizemos, porque em todo tempo o nosso socorro vem do Senhor. O Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa esperança, o Senhor é a nossa paz, o Senhor é a nossa alegria. Se nós colocarmos, ó Pai, todas essas coisas em outra pessoa ou outra coisa, nós não vamos ter paz, alegria, esperança e força. Mas no Senhor, cremos pela Tua palavra que somos mais que vencedores. Em nome do Senhor Jesus que oramos. Amém. Dando sequência, meus amados irmãos, aos estudos na Confissão de Fé, hoje nós vamos estudar sobre o magistrado civil. Sobre o magistrado civil. E para esse tema, nós vamos abrir a nossa Bíblia na primeira carta de Pedro, no capítulo 2.
versos 13 e 14. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versos 13 e 14. Como já é costume, eu peço que você mantenha a sua Bíblia próxima a você, aberta, porque nós vamos ler alguns textos no decorrer do nosso estudo, relacionados a essa questão da nossa vivência quanto ao magistrado civil, né? A nossa relação com o magistrado civil e o magistrado civil também com a esfera da igreja. Diz assim a palavra do Senhor, 1 Pedro 2, 13 e 14. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Quando eu olho, queridos, para o contexto atual, no que diz respeito à questão do magistrado civil, e também quanto à questão da igreja, confesso que há uma tristeza no meu coração. E por que vem essa tristeza? Porque nós estamos muito longe, nós estamos muito aquém daquilo que nós dizemos crer. Nós dizemos que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, mas quando chega nesse ponto, nós erramos bastante, não só nesse, mas nesse ponto nós vamos ver que nós temos muita situação que está fora do que diz as Escrituras. Meus amados irmãos, alguns chegam à beira da idolatria, a governante tal, a sistema de governo tal, a sistema de governo tal, e alguns até extrapolam a beira e já se afundam na idolatria de verdade, de fato e de verdade. Idolatram mesmo fulano de tal e ciclano de tal, ainda que não admitam fazer, mas pela maneira como se portam, pela maneira como falam de determinadas pessoas, eles têm a sua esperança agarrada nessas pessoas, como se os governantes tivessem poder para transformar aquilo que só Deus pode fazer. Meus amados, em contrapartida, se nós temos aqueles que chegam à beira da idolatria e alguns idolatram, nós temos também aqueles que desrespeitam o magistrado civil, desrespeitam os seus governantes, desrespeitam as autoridades, usando muitas vezes o pretexto da religião, o pretexto da espiritualidade. Então, queridos, quando nós vamos estudar hoje sobre o magistrado civil, eu gostaria que você prestasse bastante atenção no que diz, o que diz as Escrituras relacionado a isso. Qual é o nosso dever para com o magistrado civil? E também qual é o dever do magistrado civil para com a população, não para com a igreja, mas para com a população da nação do qual nós vivemos. Nós devemos entender, queridos, que o contexto de quando a confissão de fé foi escrita é muito importante para o nosso entendimento. Por quê? Por que é muito importante? Porque quando nós chegarmos lá na última sessão, nós vamos ver isso diretamente, quando vai falar sobre a pessoa do Papa. No entanto, nessa época, a igreja, ela interferia diretamente em assuntos, em todos os assuntos, inclusive na política. A igreja derrubava e levantava reis e rainhas. Então, depois da reforma, quando aconteceu a reforma, a igreja ela foi perdendo essa força, ela foi perdendo gradativamente essa força no campo político. Alguns reis que davam mais razão à questão do protestantismo começaram a não ouvir mais o Papa. Alguns reis que deram apoio aos reformadores e tudo mais, começaram a não ouvir o Papa. Então não importava para eles se o Papa ou a Igreja Romana excomungasse ou não excomungasse, isso não interferiria mais na política deles. Alguns até acreditam que com a reforma
começou, ou foi a maneira como, quando nasceu o que nós hoje vivemos, ou o que nós chamamos de democracia. Nessa época eles viviam em monarquia, mas digamos que com essa visão começou a nascer algo relacionado à democracia. Entenda também, queridos, que a reforma não ensina que sistema de governo que deve ser implantado, qual que é o melhor sistema de governo, se era a monarquia como era na época, ou se trazendo para os nossos dias a democracia. Não é isso, eles não se importavam com essa questão. O intuito da reforma era que, independente do sistema de governo, este governo servisse ao propósito pelo qual ele foi designado. Essa era a questão da reforma. O que eles queriam era que o Estado servisse ao propósito do qual eles foram criados, como foi instituído por Deus, como está nas Escrituras Sagradas, nós vamos ver isso, e a igreja servisse ao seu propósito também conforme foi criada. E a igreja não interferindo no Estado, e o Estado não interferindo na igreja. Nós vamos ver isso mais claramente dentro das sessões do qual nós vamos passar a estudar agora. Primeira sessão sobre o magistrado civil diz assim: Deus, o Senhor Supremo e Rei de todo o mundo, para a sua glória e para o bem público, constituiu sobre o povo magistrados civis, que lhes são sujeitos, e a este armou com o poder da espada para a defesa e incentivo dos bons e castigo dos malfeitores. Muito bem, o que nós aprendemos aqui? Duas lições bem básicas. Primeiro, que Deus é soberano sobre todo o mundo. Não é um governo do país tal, ou o governador, ou o presidente, ou o rei, ou o ditador do país tal. Deus é o Rei Supremo, o Senhor Supremo de todo o mundo. Nenhum reino ou governador pode se constituir como soberano. Foi Deus quem o pôs na posição de chefe de Estado. Vamos usar uma expressão que é nova para nós, né? Trazendo para o nosso contexto. Foi Deus quem o pôs nessa posição e ninguém mais. Quando nós duvidamos porque nas eleições fulano de tal que ganhou, eu votei em fulano, nós devemos entender que há um propósito para todas as coisas. E se essa pessoa foi eleita, há um propósito sobre isso também. Deus não errou colocando essa pessoa lá. E se foi Ele que colocou, há um motivo para isso. Precisamos entender que Deus é soberano sobre isso também. Deus não é só soberano sobre as coisas espirituais, Ele é soberano sobre todas as coisas. Se foi Ele que instituiu o magistrado civil, é Ele quem coloca e é Ele quem derruba reis, presidentes ou qualquer outro tipo de governante, prefeitos, governadores, deputados, é Ele e ninguém mais. Obviamente, Ele faz isso através do voto, no nosso caso, como uma democracia. Entretanto, é Ele quem controla e está no governo de todas as coisas. A segunda coisa que nós devemos observar é que há dois propósitos para a instituição dos governos ou dos magistrados. A defesa e incentivo dos bons. Deus instituiu governos para que eles magistrassem sobre a população de maneira que defendesse os bons. Os bons aqui não são especificamente aquilo que nós entendemos sobre a questão dos salvos, bons por meio de Jesus Cristo e tal. Ele está falando aqui sobre aquela questão das pessoas que são honestas, ainda que sejam incrédulas, ainda que sejam ateus, ainda que sejam, mas são pessoas honestas, que trabalham, que têm família. São essas as questões dos bons aqui, tá bom? E castigo dos malfeitores. Esse é o outro propósito. Se por um lado a instituição do magistrado é para a defesa e incentivo dos bons, também foi para o castigo dos malfeitores, ladrões, assassinos, estupradores, estelionatários e tantos outros crimes mais. Vamos ver isso na Bíblia? Romanos, capítulo 13.
outro texto básico sobre a questão do magistrado. Romanos 13, do verso 1 ao verso de número 4, que diz assim: todo homem esteja sujeito, mais uma vez, queridos, assim como Pedro falou, Paulo também está falando aqui aos romanos. Observe isso. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. Lembra daquilo que eu falei? Deus é soberano, é Ele quem coloca, é Ele quem derruba. Ele. Não há autoridade que não proceda de Deus. Se você coloca que fulano de tal subiu ao poder por qualquer outro motivo, que não seja a permissão de Deus, e Deus colocando ele lá, cuidado, você está duvidando das Escrituras Sagradas. E as autoridades que existem existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe, olha esse versículo aqui, meus irmãos, preste atenção nisso, as Escrituras dizendo, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Observe como que isso aqui é forte, meus irmãos, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem, e terás o louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus. Observe que falou de novo, primeiro falou que era ministro de Deus para o nosso bem, agora, no caso dos malfeitores, é ministro de Deus para quê? Vingador, para castigar o que pratica o mal. Meus irmãos, é a palavra do Senhor quem nos ensina que nós devemos observar esses dois propósitos da instituição do governo ou do magistrado: o benefício dos bons, ou o benefício daqueles que fazem o bem, e o castigo dos malfeitores. Muito bem, continuamos aqui, agora entrando na segunda sessão. Aos cristãos é lícito aceitar e exercer o ofício de magistrado, sendo para ele chamado, e em sua administração, como devem especialmente manter a piedade, a justiça e a paz, segundo as leis salutares de cada estado. Eles, sob a dispensação do Novo Testamento, e para conseguir este fim, podem licitamente, ou seja, é lícito fazer guerra, havendo ocasião justas e necessárias. O que nós aprendemos então aqui, meus amados? Primeiro, nós aprendemos que o cristão pode sim envolver-se com política. O que ele não pode, nós vamos ver daqui a pouquinho. Se ele tiver o chamado, se ele tiver vocação para a área pública, para o magistrado, ele sim pode exercer. Por muito tempo, queridos, nós ouvimos que crente e política não pode se misturar. E nós sofremos com essa situação. Nós sofremos. Por causa de uma coisa que é lícita, mas foi colocado na cabeça da população que crente não pode se misturar com política. No entanto, existe um outro perigo. E esse perigo, ele está aqui no nosso meio, ele se encontra no meio do magistrado brasileiro. O que é? É que, infelizmente, nós temos visto muitos sucumbindo às tentações e à ganância. E isso tem trazido escândalo sobre escândalo à Igreja do Senhor. Pessoas que se denominam evangélicas e que trazem escândalo, porque se envolvem em coisas que não deveriam. Quando nós lemos falando sobre a questão da piedade,
a justiça e a paz são coisas do qual elas não praticam. Esse é o grande problema. É lícito o crente se envolver ou assumir um cargo de magistrado? Sim, é lícito. Mas ele precisa, como diz as Escrituras e como diz também a confissão de fé, ele precisa manter a piedade, a justiça e a paz. Segunda coisa que nós aprendemos aqui, e isso, queridos, é muito importante, que o magistrado não deve exercer o seu chamado para defender a causa de um grupo específico, mas de toda a nação, mantendo a piedade, a justiça e a paz. Aqui é um grande problema. Aqui eu gostaria de chamar a sua atenção, por quê? Porque até mesmo nas campanhas políticas, eu não sei, aqui não há eleição esse ano por causa de ser distrito, né, federal, mas em todos os outros estados, possivelmente haverá eleições para prefeitos e vereadores. E agora começa a surgir aqueles que começam a fazer na sua campanha, falando assim: evangélico, vota em evangélico. Se você votar em mim, então nós vamos defender os direitos dos evangélicos. Magistrado, aquele que foi chamado para o magistrado, ele foi chamado para defender a causa daquela cidade, daquele estado, daquele país, e não uma classe específica. Qualquer um que comece a falar uma situação dessa, tem que se tomar cuidado com isso. O grande problema dentro do nosso país é que nós votamos, falando especificamente dos evangélicos, em evangélicos, justamente com a intenção de que ele defenda os nossos direitos. Porque está acontecendo isso, e está acontecendo aquilo, e está acontecendo aquilo outro, e precisa votar em evangélico para eles irem lá e tirarem todas essas coisas daí. Entenda, meus amados, os magistrados são chamados para, com piedade, justiça e paz, defender a causa da nação, do estado ou do município, e não de uma classe específica. Cuidado com isso. Salmo 82, versos 3 e 4. Vamos observar isso. Salmo 82, versos 3 e 4 diz assim: fazei justiça ao fraco e ao órfão, procedei retamente para com o aflito e o desamparado, socorrei o fraco e o necessitado, tirai-os das mãos dos ímpios. Observe, meus amados irmãos, que aqui está essa questão da piedade, está aqui a questão da justiça, para que traga paz. Não é que o rei ia fazer isso somente relacionado, ou os juízes, ou os governantes em geral, ia fazer isso somente para os fracos, mas há uma questão de justiça. Ele foi chamado para governar toda a nação. Aprendemos também, meus queridos, que é lícito ao cristão, se necessário for, é lícito concordar ou promover a questão até mesmo de guerra. É o que diz a confissão de fé. Isso para quê? Para a defesa da nação, para a defesa da população. E também coibir até mesmo o uso de força para coibir manifestações ilegais. Quando há uma situação de uma manifestação, e estão lá criando uma bagunça, estão ali quebrando patrimônio público, seja museus, seja parques, seja pontos de ônibus, ou até mesmo questões privadas, quebrando vitrines de lojas e tudo mais, é lícito um cristão que seja, vou colocar aqui, uma autoridade militar, ir lá e, se for necessário, usar a força para coibir aquela ação ilegal, aquela manifestação ilegal que está trazendo prejuízo para a população. Ah, mas isso aí é bíblico, pastor? Sim, nós acabamos de ver isso lá em Romanos. Vamos voltar lá em Romanos. Romanos capítulo 13.
Verso de número 4: visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem, entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Então, se acontece uma situação dessa, o governador, hipoteticamente aqui, é um cristão, e ele manda a polícia coibir aquela ação, ele está correto? Está. Biblicamente ele está correto? Está também. É o ofício dele, faz parte do magistrado, da vocação do qual o Senhor o chamou, para o bem da população e para o castigo do malfeitor. Então, meus amados irmãos, nós aprendemos aqui que é lícito, sim, quanto à questão de uma guerra ou uma questão de manifestações ilegais, sim, é lícito ao magistrado civil, ainda que ele seja um cristão, um evangélico, sim, usar a força se assim for necessário. Se assim for necessário. Quero aqui frisar bem essa questão. Terceira seção. Os magistrados civis não podem tomar sobre si a administração. Outra coisa que eu chamo a sua atenção para isso aqui. Preste bem atenção nessa seção aqui, porque há coisas voltadas aqui para o nosso meio, aqui na nossa nação, que nós precisamos observar. Os magistrados civis não podem tomar sobre si a administração da palavra e dos sacramentos, ou o poder das chaves do reino dos céus, nem de modo algum intervir em matéria de fé. Contudo, como pais solícitos, devem proteger a igreja do nosso comum Senhor, sem dar preferência a qualquer denominação cristã sobre as outras, para que todos os eclesiásticos, sem distinção, gozem plena, livre e indisputada liberdade de cumprir todas as partes das suas sagradas funções, sem violência ou perigo. Como Jesus Cristo constituiu em sua igreja um governo regular e uma disciplina, nenhuma lei de qualquer estado deve proibir, impedir ou embaraçar o seu devido exercício entre os membros voluntários de qualquer denominação cristã, segundo a profissão e crença de cada uma. E é dever dos magistrados civis proteger a pessoa e o bom nome de cada um dos seus jurisdicionados. Não está aqui trabalhando a questão evangélicos especificamente. Pessoa sob a sua jurisdição. De modo que a ninguém seja permitido, sob pretexto de religião ou de incredulidade, ofender, perseguir, maltratar ou injuriar qualquer outra pessoa, e bem assim providenciar para que todas as assembleias religiosas e eclesiásticas possam reunir-se sem ser perturbadas ou molestadas. É o que nos ensina a confissão de fé, baseada nas Escrituras Sagradas. Então, o que nós aprendemos aqui? Aprendemos que existem duas instituições que foram criadas por Deus, instituídas por Deus, que exercem funções diferentes. Uma coisa, outra coisa. Uma não pode interferir na outra. Lembra do qual eu falei o que os reformadores fizeram? Lutaram para que a igreja e o Estado se separassem. Aquilo que Constantino fez praticamente lá no século IV, agora os reformadores falaram, não façam isso. Igreja é igreja, Estado é Estado. Observemos, queridos, que no tempo da Reforma, o Papa estava perdendo força no meio político. Então começou uma disputa entre a igreja, que queria continuar interferindo nas questões do Estado, e o Estado, que agora queria que a igreja fosse submissa a ele. Agora começou essa situação. Se antes a igreja tinha aquele poder, quando veio a situação, os reis começaram a querer impor uma submissão à igreja. Não que a igreja ou os cidadãos, mesmo que cristãos, não tivessem que ser submissos às autoridades. Isso é bíblico. No entanto,
O que eu estou querendo dizer aqui é que o Estado queria interferir nas questões de fé. Interferir nas questões de fé. Então, meus amados, isso aqui é muito importante para nós entendermos, para que nós não venhamos a cometer o erro de acharmos que presidente, no nosso caso, pode exercer influência em assuntos de cunho espiritual. E membros da igreja, seja um pastor, um presbítero, um diácono, ou não, ou um membro da comunidade cristã, podem exercer influência política dentro da igreja. Então, nós temos aqui duas coisas. Primeiro, há um tempo atrás, o nosso presidente promulgou um jejum. Chamou os evangélicos e sei lá quais outras religiões para fazer um jejum. Está na esfera dele fazer isso? Segundo os ensinos? Não. Ele é o presidente. Ele interfere em coisas do Estado. Talvez se o seu pastor tivesse pedido para você fazer o jejum, talvez você não tivesse feito. Mas porque o seu presidente mandou, que não era para fazer, você fez. Não que o jejum seja uma coisa ruim, pelo contrário, jejuar é uma coisa boa. Se você tem essa prática, continue fazendo. Mas não é função do presidente fazer isso, meus amados. Observemos isso, a diferença de uma coisa e de outra, e que não pode haver essa interferência. Vamos lá em 2 Crônicas, ou melhor dizendo, 2 Crônicas, segundo livro das Crônicas, capítulo 26. Quando a gente fala sobre essa questão do presidente, muitos até utilizam aquela situação de Jonas, lá em Nínive. Ele foi pregar e o rei foi lá e instituiu lá o jejum e tudo mais. É um caso. Mas existem vários outros em que reis, dentro do contexto cristão ou dentro do contexto de Israel, fez isso e o fim não foi legal. É o que nós vamos ver nesse texto aqui. Lá é uma situação diferente de um povo pagão. Aqui é uma situação em que há servos de Deus. Observe o que diz o texto sagrado. 2 Crônicas 26, 16 a 18. Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se, isso aqui está falando do rei Uzias, um dos melhores reis, um dos maiores reis de Israel. Mas observe o que diz aqui. Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína, e cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. E o que os sacerdotes fizeram? Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele com 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza, e resistiram ao rei Azarias, ou o rei Uzias, e lhe disse: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para este mistério. Sai do santuário, porque transgrediste, nem será isso para a tua honra da parte do Senhor Deus. E não foi mesmo, porque Uzias continuou, ele quis fazer e nasceu uma lepra na sua testa. E ele saiu envergonhado. Uma coisa que ele queria para a honra dele, ele saiu envergonhado. É o único caso? Não. Se você lembrar, Saul, quando foi oferecer sacrifícios, Samuel demorou um pouco e ele falou assim: já que Samuel está demorando, deixa aqui eu oferecer os meus sacrifícios. Não era para ele fazer, não era da esfera dele, não era da alçada dele fazer. O que aconteceu? O reino foi passado para outro. O reino foi passado para outro. No entanto, o Senhor instituiu a igreja. E para quê? E há líderes na igreja. Para qual propósito? Então vamos lá em Efésios capítulo 4, versos 11 e 12. Versos 11 e 12. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Para qual o propósito? Observe agora qual é o propósito desses líderes.
com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo. A quem compete propagar jejum, chamar o povo para a oração? Está nas Escrituras Sagradas. Uma coisa não interfere na outra e não pode interferir. Segunda lição que nós tiramos aqui, observamos também que na esfera política não pode haver... antes de eu entrar nessa segunda lição, deixa eu falar sobre uma outra questão. Já falei sobre a questão da influência do presidente, né, recentemente aconteceu, né, há um tempo atrás aí aconteceu isso, do Estado na igreja. Mas às vezes acontece também de um irmão ou uma irmã vocacionado para o magistrado, às vezes tem uma proeminência na igreja e uma influência na igreja por causa do seu cargo político. Isso também é condenado nas Escrituras. A pessoa, seja ela líder ou não, aqui dentro da igreja, aqui ela é um adorador como qualquer outro. E o seu magistrado, o seu cargo no Estado, não interfere, não deve interferir em nada nas questões espirituais. Nas questões espirituais, de forma nenhuma. Se ela é um presbítero, se ela é um diácono, se ela é um pastor, se essa pessoa é um pastor, ou um líder, um professor de escola dominical, uma professora de escola dominical, ela vai ter influência, ou ela vai exercer o seu cargo na igreja conforme as questões espirituais. Ela vai usar aqui dentro não o seu cargo de magistrado, mas aqui o seu cargo espiritual, do qual foi designado para isso, para o ensino, para a administração, para o bom andamento do culto, para a pregação da palavra. É assim que ela vai acontecer. Não pode haver. Vou dar um exemplo prático. Nós temos o nosso irmão, pastor André, no cargo de ministro da Justiça. E agora ele vai pregar numa igreja. Não é o ministro da Justiça que está indo pregar naquela igreja. Ali ele é o pastor André. Ele é o pastor André. Lá, no seu cargo de magistrado, ali está o doutor André, que está no cargo de ministro da defesa. É diferente. Ele é pastor, não deixa de ser pastor, mas ali ele está exercendo o seu magistrado civil, não o magistrado, não o pastorado. Não que ele não possa pregar o evangelho lá, não que ele vai deixar de ser pastor por isso, mas lá ele é o magistrado civil dentro do cargo que foi lhe dado. Na igreja ele é o pastor. Estou dando um exemplo aqui, queridos, um exemplo, tá? Muito bem, agora sim passamos para a segunda lição. Observamos também, queridos, que na esfera política não pode haver distinção de quem proteger e assegurar os direitos. Observe isso. O fato de muitas vezes não concordarmos com a doutrina de alguma denominação ou seita, não é o que restringe o magistrado de defender o direito delas, inclusive no que tange ter cargo dentro do magistrado. Ou seja, nós temos 2 pastores presbiterianos dentro de cargos dentro do magistrado, mas nós temos também uma pessoa de outra denominação, que é o caso da Damares. É uma outra denominação. E poderia ter de outras denominações, batistas, metodistas, anglicanos, luteranos, poderia. Até mesmo porque lá eles não levam a questão de ser presbiteriano, ser metodista, como eu já falei. Lá eles exercem um magistrado civil, ainda que os pressupostos cristãos, os princípios cristãos estão ali e eles devem seguir. Devem seguir. Mas observando a defesa da nação e não dos direitos de fulano de tal, dos direitos da classe tal. Tá bom? Cuidado, queridos. Cuidado. Nós precisamos entender essas coisas com o seu devido
com a devida cautela mesmo, tá bom? É igual, nós temos um caso específico de uma determinada igreja, lá num outro país, inclusive, num outro continente, e que o pastor foi preso e foi confiscado os bens da igreja e desse determinado pastor. E talvez muitos, às vezes, ficaram até criticando o ministro da Justiça, porque estavam defendendo a causa lá daquele. Ele é um cidadão brasileiro e deve ser defendido como um magistrado, o ministro da Defesa. Ele precisa, sim, diplomaticamente, entrar em contato lá com o país e conversar para que seja, sim, devolvido os bens pessoais desse pastor, dessa determinada igreja, se isso é lícito. É um cidadão brasileiro, e como magistrado civil, independente de que denominação ele é, e se lá não fosse de igreja, fosse um incrédulo, mesmo assim, como um magistrado civil, precisa, independente de qual denominação ele seja, ele precisa defender os direitos do seu concidadão, porque é um brasileiro. Entenda isso. Entenda isso. Como pastores, eles precisam testemunhar da sua fé onde quer que eles estejam, mas como magistrados, eles defenderão o direito de qualquer cidadão, independente de cor, credo religioso, condição social, inclusive opção sexual. Inclusive isso. Tá bom? Vamos ver isso lá em 1 Coríntios, capítulo 4. 1 Coríntios, capítulo 4, verso 1 e 2. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Fiel só nas questões específicas da igreja? Não. Em tudo aquilo que nós exercemos, inclusive no magistrado civil. E nós aprendemos também, queridos, que temos leis específicas na igreja, e agora trazendo para o lado da igreja, que não devem ser proibidas pelo magistrado, mas sim defendidas. E aqui entra aquela questão: qual é a única situação em que a igreja não deve submissão ao Estado? Tem somente uma regra. Vamos lá, em Atos capítulo 5, verso 29. Já lemos esse texto em uma outra ocasião, num outro estudo, mas voltamos a ele novamente. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Qual é o contexto desse texto? O contexto é que o magistrado, vamos dizer assim, e juntamente com os sacerdotes, que eram líderes espirituais, estavam proibindo os apóstolos de pregarem o nome de Jesus. Nesse caso, quando o Estado quer interferir na função da igreja, na missão da igreja, de adorar a Deus, de propagar o nome de Jesus, nesse caso, nós podemos desobedecer às autoridades. Em qualquer outra situação, se não interfere nos nossos princípios bíblicos, devemos nos sujeitar às Escrituras. Nós temos leis específicas, e inclusive, esses direitos que nós temos, essas leis internas que nós temos, devem ser defendidos pelo magistrado civil, e não proibidos, e sim defendidos pelo magistrado civil. Tá certo? Vamos continuar então, partindo para a nossa última sessão. Sessão de número 4. É dever do povo orar pelos magistrados, honrar as suas pessoas. Aqui me dá uma tristeza muito grande, meus amados, porque não é isso que a gente vê, não. Mas vamos continuar aqui. Pagar-lhes tributos e outros impostos, obedecer às suas ordens legais e sujeitar-se à sua autoridade, e tudo isto por amor da consciência.
Incredulidade ou indiferença de religião não anula a justa e legal autoridade do magistrado, nem absolve o povo da obediência que lhe deve. Obediência de que não estão isentos os eclesiásticos. E aí entra aquela questão que eu falei lá no início, né? O Papa não tem nenhum poder ou jurisdição sobre os magistrados dentro dos domínios deles, ou sobre qualquer um do seu povo, e muito menos tem o poder de privá-los dos seus domínios ou vidas, por julgá-los hereges ou sobre qualquer outro pretexto. Observemos as lições que temos para nós aqui, queridos. Primeiro, a primeira lição que nós tiramos aqui é quanto nós somos falhos. É ordem bíblica orar pelos nossos governantes e honrá-los e sujeitar-se às suas autoridades. Entenda que quando os apóstolos escreveram isso, percebe isso, queridos, quando os apóstolos escreveram, tanto aqui Paulo em Romanos, quanto Pedro lá na sua primeira carta, eles não estavam falando sobre governos que beneficiavam os cristãos, não. Eles não estavam falando assim, sujeite-se ao imperador tal, porque ele é bonzinho com os cristãos. Sujeitem-se ao imperador tal, porque ele só traz benefício para nós cristãos. Irmãos, eles pegaram Nero, Calígula, Cláudio e tantos outros que mataram cristãos. Quiseram destruir o povo de Deus. É esses homens que não estavam beneficiando os cristãos, pelo contrário, estavam tentando matar. São a esses homens que os apóstolos estão falando: sujeitai a eles, honrai a eles. É por isso que eu falo que eu me entristeço, por causa dessa, me desculpe aqui a expressão, mas essa geração mimimi, que fica, porque mimimi, e fica de lá e de cá, por coisas pequenas. Até agora eu não estou vendo ninguém sendo morto por causa da sua religião, não por ordem do Estado, pelo menos. Entenda que quando os apóstolos falavam isso, queridos, é porque é bíblico. Eles entendiam que o magistrado civil era uma instituição de Deus, foi instituído por Deus. A honra e a obediência que prestamos às autoridades é reflexo da nossa obediência e do nosso amor a Deus, reconhecendo que foi Ele quem instituiu diante da sua soberania. Lembre-se que a obediência quanto ao magistrado não contradiz as Escrituras. Observamos isso, 2 Timóteo, ou melhor dizendo, 1 Timóteo, capítulo 2, versos 1 a 3, o que diz as Escrituras para você e para mim nessa noite. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Observe isso. O que as Escrituras dizem. 1 Pedro, capítulo 2, verso 17. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Observa, queridos, o que as Escrituras estão ensinando. Quanto à questão dos impostos, vamos lá em Mateus capítulo 22, verso 17 até o verso 21.
Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Foi a pergunta que fizeram a Jesus. Jesus, porém, reconhecendo-lhe a malícia, respondeu: por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário. E ele lhes perguntou: de quem é esta efígie e inscrição? Responderam: de César. Então lhes disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. São as Escrituras, queridos, que nos ensinam. O próprio Senhor Jesus. Continuando, meus amados, nós aprendemos que aqueles que advogam não honrar o governante, porque ele é incrédulo, ou é de outra denominação, ou de seita, ou de partido tal, ou de filosofia tal, estão errados em seus conceitos. Nero não era cristão. Mesmo assim, Pedro manda honrá-lo, Paulo manda honrá-lo. A única coisa que nos faz desobedecer, e eu friso novamente, é quando essa ordem for contra a palavra de Deus. Fora isso, é sim nosso dever honrar e obedecer às autoridades e orar por elas. E aí eu vou no texto de Atos, capítulo 25, mostra Paulo diante de uma autoridade, incrédula, e olha o testemunho que ele dá diante dessa autoridade. Atos, capítulo 25, versos 10 e 11. Disse-lhe Paulo: estou perante o tribunal de César, onde convém seja eu julgado. Nenhum agravo pratiquei contra os judeus, como tu muito bem sabes. É Paulo fazendo a sua defesa, mas observe a palavra dele agora. Caso, pois, tenha eu praticado algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Se pelo contrário não são verdadeiras as coisas de que me acusam, ninguém, para lhe ser agradável, pode entregar-me a eles. Apelo para César. Porque César era cristão? Não. Paulo aqui está fazendo a sua defesa e ele se coloca à disposição para morrer, ou seja, sofrer o dano se caso ele tivesse praticado algum crime. Ele fala assim: não, mas eu sou cristão, eu não acredito em pena de morte. Ele não está falando isso. Ele está se dispondo: se eu sou um malfeitor, eu estou aqui disposto a morrer, pelas mãos, seja de cristão ou de incrédulo. Agora, se eu tenho, do que eu sou acusado, não são verdadeiras as acusações, então eu apelo para César. Porque César é cristão, é meu chapa e ele vai me ajudar. Não! Vai julgá-lo conforme as leis, simplesmente. Então, meus amados irmãos, nós precisamos orar, honrar e obedecer, ainda que seja incrédulos. Se não vai contra a palavra de Deus, devemos assim fazê-lo, está nas Escrituras Sagradas. E a parte final dessa sessão fala especificamente de algo relacionado à época, quanto à figura do Papa, né? E que eu gostaria de chamar a sua atenção só para um detalhe. Naquele tempo, tinha essa questão da influência do Papa. Mas será que nós hoje, porque vivemos numa democracia, né? E aí temos aquela questão dos nossos direitos e tudo mais, será que nós também, de uma certa forma, não estamos querendo assim interferir nas coisas, juntar uma coisa com a outra, coisa de igreja junto com coisa de Estado junto com igreja? Cuidado com isso. É a única coisa que eu gostaria de chamar a atenção, uma vez que isso aqui é uma coisa mais específica da época. No entanto, há uma aplicação para nós. Essa interferência que, às vezes, como população, uma vez que somos uma democracia, queremos exercer coisas espirituais no meio do magistrado, ou coisas do magistrado querendo trazer para dentro da igreja. Observemos isso. E, para finalizarmos, eu gostaria de, aqui,
trabalhar com algumas aplicações. Primeira, foi Deus quem instituiu os governos segundo a sua sabedoria e soberania. Não se esqueça disso. Quando você se rebela contra os seus governantes, a não ser naquele caso específico, de ser alguma coisa que vai contra o seu princípio, os princípios bíblicos, mas quando você se rebela contra os seus governantes, você está declarando de forma contumaz que eles não são seus governantes, você diz isso, você está se rebelando contra a vontade de Deus. Você está se rebelando contra o próprio Deus que instituiu aquela pessoa ali. Não se esqueça disso. Segunda aplicação. Meus queridos, já passou da hora de nós aprendermos a votar. Como assim? Eu não vou aqui ensinar ninguém a votar, não. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção para que nós devemos usar esse direito que nos é concedido, não com a esperança de que votar em fulano de tal porque é evangélico, isso vai fazer a diferença, né? E isso é que vai assegurar o direito dos evangélicos. Deus é o soberano. É claro que há uma influência aqui e acolá, mas nós devemos votar na esperança de que Deus agirá em favor da nação brasileira. Não é dos evangélicos brasileiros, não. Da nação brasileira. Preste atenção nisso. Terceiro, entenda que as leis espirituais não podem ser administradas pelos magistrados e que os magistrados não podem interferir nas leis espirituais. Já falamos sobre isso. Não utilizamos púlpito para campanhas políticas. Assim como os magistrados não devem dirigir cultos solenes, a não ser em caso específico, como eu já falei aqui, né? Que aí não é a questão da pessoa, a questão dentro da esfera. Claro que se há um pastor que é político, é prefeito, é vereador, é ministro, não importa. Dentro da igreja, ele não está ali usando o seu magistrado, ele está usando ali a vocação do qual o Senhor o chamou diante da igreja. Mas, porque é presidente, porque é deputado, ele pode vir aqui e falar, e pode vir aqui e fazer discurso? Não, não é assim. No culto solene, principalmente, de jeito nenhum. Então, entenda isso. Em quarto lugar, orem pelos seus governantes. Essa é a vontade de Deus. Nós vimos isso lá na primeira carta de Paulo a Timóteo. Se são crentes, orem para que eles sejam protegidos pelo Senhor e perseverem, continuem firmes no propósito de testemunhar Jesus Cristo diante dos outros ali dentro do magistrado. Se são incrédulos, oremos, porque Deus pode transformar o coração deles. Deus pode os alcançar com a sua graça e fazer deles servos de Deus. Assim como já aconteceu no passado, de termos ministros e tudo mais também, evangélicos, e que mantiveram e tiveram até uma proeminência, que Deus também pode alcançar o coração e transformar o coração de outros governantes também, de outros magistrados. E se isso não acontecer, se isso não for da vontade de Deus, que eles sejam alcançados pela graça, oremos para que eles possam governar em prol da população do país do qual nós vivemos, ou do estado do qual nós vivemos, ou do distrito do qual nós vivemos, ou do município do qual nós vivemos. É assim que nós precisamos agir, meus amados irmãos. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe e que nos dê sabedoria para naquilo que nós estamos falhando, diante daquilo que nós vimos hoje nesse estudo, possamos corrigir debaixo da graça de Deus. Oremos. Deus bendito, nós pedimos ao Senhor nessa noite sabedoria. Tem misericórdia de nós e nos perdoe, ó Pai, porque em muitas coisas, ó Deus, do que vimos hoje, temos falhado. Temos votado de maneira errada,
querendo benefício para nós mesmos e esquecendo do restante da população, muitas vezes. Não oramos pelos nossos governantes como deveríamos orar. Não honramos e não obedecemos as leis como deveríamos obedecer. Ou talvez até fazemos o contrário também. Muitas vezes chegamos à beira da idolatria a pessoas do qual, se o Senhor não agir, ela também, ó Deus, não tem condições de nos dar esperança. Por isso, ó Pai, pedimos ao Senhor que nos dê sabedoria, para que nós possamos corrigir e para que possamos, ó Deus, segundo a Tua palavra, obedecê-lo e assim começarmos a praticar aquilo que o Senhor nos manda de acordo com o magistrado civil. Em nome do Senhor Jesus que oramos. Amém. Que Deus te abençoe, te dê um restante de semana abençoado.